Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nos estúdios do podcast Pode Vir. Hoje nós temos um assunto bacana, temos uma psicóloga aqui chamada Núbia Silva, gente boa, indicação de Albert, viu gente, lá da IERV. Um abraço aí pra galera da IERV, só tem gente boa, gente fera lá. E hoje nós também queremos agradecer a vocês, telespectadores, família, amigos, próximos que estão sempre nos apoiando, assistindo aqui as lives, comentando, compartilhando, né não, Cileide? Tirando suas dúvidas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Chame mais alguém para participar conosco, viu? Aprendizado, conhecimento, e vai ser muito bom. A nossa psicóloga aqui, Núbia, seja bem-vinda. Obrigada. Ela mesma, viu? É isso aí, pessoal. E aí, Núbia, fala um pouquinho aí de você, da sua trajetória. Quem é Núbia Silva? Eu sou mãe, né, esposa, sou psicóloga clínica, eu faço especialização em neuropsicologia pela UFBA, né, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, em obesidade e emagrecimento e psicopatologia, né? Então, assim, são conhecimentos importantes para a prática clínica. Aí eu gostaria de agradecer por estar aqui e pelo convite. Seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Núbia, me diga uma coisa, como uma pessoa pode lidar com a ansiedade, a depressão e o estresse? Uma pessoa, né, que ela sofre com ansiedade, com depressão, é muito importante ter um acompanhamento psicológico, né? Na terapia, normalmente, somente pacientes depressivos, eu trabalho muito com ativação comportamental, né? Que é fazer com que a pessoa venha ativar o seu comportamento, também tendo atividades prazerosas. O que a pessoa gosta de fazer, por exemplo, né? E aí, como um plano de ação, a gente coloca essa pessoa para fazer essa atividade que vai te gerar um prazer, né? Que vai fazer com que ela se sinta bem. E a gente vai fazendo essa ativação comportamental para tirar aquela pessoa, né, da prostração. Muitas vezes a pessoa só fica dentro do quarto. Então a gente faz com que essa ativação comportamental ela venha sair desse ambiente, né? E aí faz com que isso venha, de uma certa forma, trazer mais prazer pela vida, e a pessoa começa aí a ter um progresso no tratamento. Tem pessoas que que fica só trancada dentro do quarto e fica com pensamento de suicídio. Isso. De tirar sua própria vida. Qual o conselho que você daria? O que é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Então, a pessoa que ela tá com ideação suicida, quando ela tá com planejamento, né? É muito importante tá em acompanhamento psicológico e muitas vezes psiquiátrico também. Isso, né? Já é um aviso quando a pessoa fala: eu não presto mais para nada, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu quero me matar. Já é um aviso? Como é? É algo que precisa de cuidados, né? E uma atenção, principalmente das pessoas que estão mais próximas, né? Essa pessoa ela precisa de ajuda, ela precisa de cuidados, né? Essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, muitas vezes também precisa da medicação, né? Porque a pessoa ela não quer morrer. Ela está num grau de sofrimento tão grande que ela quer tirar esse sofrimento, e a forma como ela lida com isso é querer tirar a própria vida, né? Mas a pessoa ela não quer morrer, né? Ela quer acabar com o sofrimento. Então isso aí não é brincadeira, isso aí é coisa séria. Saúde, né? Quando a pessoa fala assim... Saúde mental é coisa séria. Agora é minha vez de perguntar. Eu queria saber um pouco sobre ansiedade. Eu já tive, eu às vezes tenho, eu sinto palpitações e eu sinto aquele abafamento, aquela coisa que está me tomando, e eu converso com muitas pessoas, vejo também que já teve, que tem muitas pessoas que eu conheço relatando essa questão de ansiedade. Inclusive, uma convidada nossa, tá para vir aqui pro Pode Vir, ela
falou comigo, me pediu desculpa, porque estava com problemas pessoais, e um dos problemas pessoais, e um desses problemas era a questão mesmo de ela estar com crise de ansiedade. Sim. O transtorno de ansiedade, né, que há vários tipos de transtorno de ansiedade, né? O mais comum é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é uma ansiedade que a pessoa vai generalizando para várias situações da vida, tanto do trabalho quanto de relacionamentos. Então, assim, o que é que acontece? É muito importante trabalhar as questões das crenças, dos pensamentos, porque os pensamentos, eles acabam gerando emoções que acabam, de uma certa forma, dirigindo o nosso comportamento e as reações do nosso corpo, né? Então, quando a pessoa está pensando que algo ruim vai acontecer, que não vai dar certo, né? Esses pensamentos podem gerar aí uma ansiedade, medos, e isso pode acabar gerando também sintomas físicos, pode gerar um ataque de pânico, por exemplo. Então, assim, é muito importante o tratamento psicológico, porque ele visa diminuir nessas crises até que a pessoa não tenha mais. Então, uma das técnicas que eu utilizo muito é o mindfulness, técnica de respiração, né? Eu trabalho muito com meus pacientes, ensino a ele essas técnicas. Trabalho muito para que eles venham, de uma certa forma, quando eles perceberem que estão muito ansiosos, fazerem sempre essa prática, né, de mindfulness, de atenção plena, de foco no presente, porque a ansiedade é aqueles pensamentos catastróficos quanto ao futuro, alguma coisa ruim vai acontecer, não vai dar certo, e se acontecer isso, e se, né? Então isso gera muito sofrimento, né? Então a gente busca aí estratégias e técnicas que venham diminuir o sofrimento da pessoa e melhorar a qualidade de vida. Tem uma amiga minha que ela é muito ansiosa, né? Assim, tipo... Não precisa falar o nome. Tipo, ela vai ver o emprego amanhã, vai para uma entrevista de emprego. Ela já vai pensando o que é que vai acontecer amanhã, ela já fica pensando no futuro. Ela não pensa no agora, ela já pensa no... E ela começa a sofrer com isso. Sim. O nome dela é... Prefiro não comentar. O que é que essa pessoa pode fazer para melhorar? Porque isso não é bom para ela. Sim. Técnica de respiração. A pessoa pode ficar mais no presente. Pode ir falando que eu vou ensinar ela. Trabalhar os pensamentos. Por exemplo, de vez eu ficar pensando no... Tipo assim, você vai perceber que tem pensamentos associados de que alguma coisa ruim vai acontecer, de que não vai dar certo. Ou, tipo, será que eu vou conseguir? Será? Então, o ansioso, ele tem muita dificuldade de lidar com a incerteza. A incerteza para o ansioso é um sofrimento, né? Então, tá vendo, amiga? Então, o que precisa ser trabalhado? Entender que a gente não tem o controle de tudo. Muitas coisas estão fora do nosso controle. A gente precisa aceitar isso. E deixar as coisas fluírem, né? Tipo, eu vou fazer uma entrevista amanhã. De vez eu ficar imaginando cenários, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou focar. O que é que eu preciso fazer para essa entrevista? Então, eu vou pegar, vou escolher uma roupa que eu vou amanhã. Vou procurar entender um pouco mais sobre a empresa. Vou me preparar para isso com mais leveza. E quando vier esses pensamentos, falar, olha, eu prefiro ficar no presente. Eu não... Porque quanto mais você alimenta esses pensamentos ansiosos, mais ansiedade vai gerar. Então, tipo assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Bem, eu não tenho controle disso. O que é que eu tenho controle? Eu tenho controle do aqui e agora. O que é que eu posso fazer aqui e agora quanto a isso? É o que eu vou fazer. Aí ela arruma a roupa, ela ajeita as coisas, estuda, faz algumas coisas. Mas na hora que ela vai deitar, aquelas coisas ficam aqui na mente dela, ela não consegue dormir. Não consegue, tipo... Vira para um lado, vira para o outro. Você sabe quem é? Ela falou comigo. Ela não consegue, tipo assim... baixar a frequência, não consegue acalmar, parar. Não é, Benez? Ela disse a você. Pro ansioso é difícil. É difícil. O que é que precisa ser feito, tá? A técnica de mindfulness, por exemplo, é uma excelente técnica com foco no presente. Então, por exemplo, eu vou deitar,
eu posso associar isso a um relaxamento do corpo. Então, vou respirar profundamente, vou sentir a temperatura do ar, o movimento do meu corpo, vou respirar e relaxar os ombros, respirar, né, relaxar os braços. Aquela questão que você falou do pescoço. Você pode relaxar todas as partes do seu corpo, através desse exercício também de respiração. E você vai ficando com foco no presente. O seu foco não vai estar no pensamento. O seu foco vai estar no que está acontecendo aqui e agora. Entende? Então, às vezes o pensamento ele pode ir, mas aí você volta. É uma técnica que precisa de prática. Me diga uma coisa, esse pensamento que essa pessoa ansiosa fica, que o pessoal fala do pensamento acelerado, Na verdade, o que acontece? A pessoa começa a pensar em cenários, vários cenários, porque ela quer ter o controle do que vai acontecer. Então, eu preciso prever o que é que vai acontecer, porque caso aconteça, eu preciso estar preparado. Mas isso gera mais ansiedade. Mais ansiedade. Você vai entrando no ciclo que vai gerando mais e mais e mais e mais ansiedade. E a pessoa vai entrando em sofrimento. O que é que a gente precisa? Foco no presente. Porque a ansiedade faz com que você veja vários cenários catastróficos futuros que provavelmente nunca vai acontecer. Você está sofrendo por uma imaginação. É isso mesmo. Eu tenho muito às vezes eu observo isso. A gente fica sofrendo por antecipação. Não, isso vai ser assim. É assim mesmo. Então, acontece uma coisa que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você tem uma expectativa totalmente equivocada de uma coisa que você acha que vai acontecer e não passa nem perto. Tá não vendo, passa amiga? Perto. Tem que mudar, amiga. E tem várias técnicas cognitivas, como questionamento socrático, tipo, vem o pensamento, será que eu vou passar? Será que não vou passar? Bem, eu preciso entender que eu não tenho certeza disso, e a vida é assim, tem coisas que a gente não tem certeza, que a gente precisa vivenciar, né, deixar as coisas acontecerem, se for para ser, vai ser, se não for para ser, não vai ser, mas eu só vou me preparar para isso, entendendo que é claro que às vezes gera uma ansiedade, que é natural, né? Mas a ansiedade patológica gera mais sofrimento, né? Ô, Núbia, essa pessoa que anda ansiosa assim, no dia que ela for fazer um exame do Detran, eu não sei o que vai acontecer com essa pessoa, entendeu? Porque é uma pressão, todo mundo que tem habilitação, todo mundo sabe como é aquela pressão psicológica. Uma ansiedade. Às vezes, na própria escola, as pessoas já ficam contando as suas experiências e tal. E eu, quando eu fiz o exame, tanto de carro para moto, eu tive uma calmaria, né? Eu mesmo me acalmei, nem eu sei como eu consegui isso. Eu só lembro do pensamento. Eu pensei bem assim, se eu não passar hoje, outro dia eu passo. Isso. Eu fui assim. Isso é trabalhar os pensamentos. Exato. Agora, se você falasse, e se eu perder? Eu acho que eu não vou conseguir. Aí, tá vendo aí, Já ao contrário dessa minha amiga, ela teve a oportunidade. Ela até pagou. Teve a oportunidade, mas ela desistiu porque ela já ficou pensando no futuro. No futuro que nunca aconteceu. E aí desistiu. Tem que levar essa amiga para fazer um tratamento. Um tratamento, né? Marca uma consulta comigo. E me diga uma coisa também. A ansiedade, eu não sei se ela é relativa ao estresse. Hoje a gente vive numa sociedade que o povo anda muito estressado. Entendeu? O povo se estressa por besteira, né? Que está no trânsito, infelizmente se matando, discutindo, brigando. No mercado, hoje em dia as pessoas estão intolerantes. Sim. Hoje você, ou a psicologia, tem atribuído isso a quê? É cultural, porque a gente vê, quando a gente vai na Ásia, né? Você vê lá como os orientais são bem tranquilos, fazem muito essas técnicas que você falou, a milenar, né? Aquela questão de ser calmo, de ver muito dorama, né? Ela sabe que o pessoal é calmo, é impressionante como eles têm essas técnicas de meditação e tal. E aqui no Brasil, em outros lugares, a gente vê essa atribuição ao quê? Na verdade, eu acredito que é a cultura, né? A gente tem uma cultura que busca muita performance, a pessoa fica na busca desenfreada por várias coisas,
né? Não, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma graduação tal, eu preciso de dinheiro, eu preciso isso, eu preciso daquilo. E aí a pessoa vai buscando desenfreadamente por essas coisas. E aí, às vezes, quer passar o dia todo no trabalho para mostrar serviço. E aí, muitas vezes, acaba sacrificando relacionamentos, casamento, relacionamentos com os filhos. Isso tudo gera um estresse, porque a mulher cobra, os filhos cobram, né? O patrão também cobra. E a pessoa vai com aquela pressão, aquele estresse, porque o estresse é um dos fatores também que contribui, né, para o desencadeamento de transtornos psicológicos, né? Então, um ambiente muito estressante, a pessoa já tem uma predisposição genética, isso pode ser um fator que pode desencadear esse gene que a pessoa tem do transtorno, né? Então, a pessoa pode desencadear um transtorno por conta desse fator ambiental e também de questões genéticas. Eu estava observando que no trabalho, recentemente, a gente teve algumas situações lá, recentemente a turma aqui, porque eu trabalho, tem andado com algumas indiferenças, algumas brigas, algumas situações, e eu tenho visto o povo muito com essa dificuldade de relacionamento, dificuldade de comunicação, dificuldade de um entender o outro, né? Aquela questão também da pessoa se autoconhecer e pensar, não, velho, eu tenho que refletir nisso aqui, porque meu colega tá falando que eu tô assim, que eu tô assado. Conselho que você dá para uma pessoa que ela tem dificuldade de comunicação, dificuldade de se relacionar com pessoas de trabalho, de família, qual a sugestão que você dá? O acompanhamento psicológico, ele é muito importante. É um fator que pode contribuir muito para a mudança e de estratégia que a pessoa pode desenvolver, né, para ter aí uma questão social mais assertiva, né? Eu trabalho muito com a assertividade, né? Então, a pessoa que tem essa dificuldade, primeiro ela precisa entender que isso é um problema para ela que traz prejuízos, né? Esse é o princípio. E ela também precisa querer mudar, né? Então, quando alia isso, a psicoterapia. Então, eu trabalho muito a questão da assertividade, como você pode... porque normalmente a pessoa quando tem... Ou ela tem uma comunicação passiva, ela aceita tudo, ou ela tem uma comunicação agressiva. Então, ela fala, você é isso, você é aquilo. E aí, de uma certa forma, a outra pessoa vai revidar. Isso. E aí, essa comunicação não é a melhor comunicação. Então, a comunicação assertiva, ela é a melhor comunicação para você lidar com as pessoas no seu dia a dia. Então, como dizem, né, a forma de se falar. Né? Então, você pode comunicar ao outro o que você quer sem ofender e também sem negligenciar você mesmo. Porque muitas vezes a pessoa tem dificuldade em dizer não. E aí ela sofre por isso, ela só diz sim, mas ela está sofrendo porque ela não queria fazer aquilo, porque ela tem uma dificuldade. Então, a assertividade vem para que a pessoa desenvolva repertórios para que ela venha ser assertiva na sua comunicação. Também trabalho com modelos, eu dou modelos, né, ao paciente para que ele venha desenvolver uma comunicação assertiva, né? Então, eu trabalho com ensinação. Então, bora a pessoa está com a dificuldade de falar não para uma coisa, bora ensinar aqui. Né? Como é que você poderia dizer? Aí a pessoa fala, olha, acho que dessa forma poderia ser um pouco melhor. E aí ele vai ensinando, dizendo não para as pessoas. E aí ele vai criando estratégias até que ele desenvolve essa habilidade, aí ele leva para a vida dele e aí sim ele começa a desenvolver esse repertório social. Não, você não fala... Tem pessoas aqui mandando perguntas para mim. Sena mesmo mandou aqui para mim, ó. Qual é a importância das redes sociais na saúde mental? Então, na época da pandemia, né, a gente aderiu muito às redes sociais, né? Então, assim, na pandemia foi muito importante a questão das redes sociais para a divulgação da importância da saúde mental. Né? Nós somos seres sociáveis, né? E a gente nasceu para viver em sociedade e conviver uns com os outros, né? E na pandemia
era a forma da gente se comunicar com o outro, né? Muitas vezes a gente tinha que ficar em isolamento, então a gente conseguia se comunicar com os parentes, né? Via o que estava acontecendo no mundo. Então, muitas pessoas falando sobre saúde mental, sobre a importância. Então, na pandemia, acho que trouxe uma visibilidade muito importante para a saúde mental, né? E principalmente por conta do adoecimento, né? Então, as pessoas começaram a ficar, a desenvolver transtornos, né? Por conta da pandemia, porque ficaram muito reclusas, o medo, a mídia, né, tudo isso gerando medo, um estresse muito grande, como eu trouxe, o estresse, né, ele é um dos fatores que pode desencadear o gene, né, do transtorno e a pessoa acabar desenvolvendo o transtorno também por uma questão genética, né? É porque foi uma época de incerteza, né? Tava todo mundo com medo de morrer, né? Era o fim do mundo, era isso, era tudo aquilo, fechado. Era uma situação. E eu foi mais ou menos nesse período aí da pandemia que eu tive depressão. Eu comecei a perceber que estava tendo alguma coisa estranha. E eu acho que para a própria pessoa diagnosticar, eu não sei como foi que eu diagnostiquei. Eu só percebi uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda é estranha. Eu acho que só quem teve depressão sabe. É uma coisa, uma tristeza. Você pode estar ali no meio de uma festa ali e tal, mas você até se distrai ali. E eu era desse tipo. Distraía, brincava ali. Se eu tivesse no convívio social, tava tudo beleza, tava tudo lindo. Mas quando eu voltava do trabalho, eu ficava malzão, ficava com tristeza profunda, um negócio estranho. Aí foi quando eu percebi, que eu comecei a questionar. Pô, será que isso é depressão? Comecei a pensar assim, pô, aí eu fui recorrer a um profissional, fiz terapia. E engraçado que antigamente eu julgava, né? Eu tive amigo que teve depressão e esse amigo ficou depressivo por um bom tempo. Eu digo a gente, as pessoas têm o costume de ficar julgando. Que é frescura, eu mesmo dia que era, tudo é depressão. Mas eu fui vítima disso, né? Eu tive um período ruim, uma fase ruim. Eu fiquei mal, fiquei depressivo. E, graças a Deus, a anteninha ligou, eu pude perceber. Eu queria te fazer uma pergunta. Quero saber qual é o conselho que você dá, ou quais os sintomas que você também pode deixar aqui claro para as pessoas entenderem que ela pode estar com depressão. Você trouxe uma informação importante. Você percebeu que tinha alguma coisa diferente. Que estava acontecendo alguma coisa, que você estava diferente, que o seu comportamento estava diferente, você estava sentindo muita tristeza, né? Muita angústia. Autoestima baixa. Autoestima baixa. Você quer se isolar das pessoas, parece que nada faz sentido. Então, assim, são sintomas da depressão. Então, assim, é importante que a pessoa esteja atenta. Tem alguma coisa diferente. Eu estou muito triste por muito tempo. Às vezes, normalmente, o transtorno, a gente faz o diagnóstico depois de 6 meses de sintomas, né? E aí, o que acontece? A pessoa, às vezes, tá muito tempo sentindo essa angústia, essa tristeza que não passa. Às vezes, tem um dia que acorda bem, depois tem um dia que acorda mal, né? Então, assim, é importante que a pessoa esteja atenta aos sintomas. Tem alguma coisa acontecendo diferente comigo. Eu não sou assim, desse jeito. Eu nunca senti essa tristeza por tanto tempo. Que é natural a gente sentir tristeza, né? Mas uma tristeza sem motivo, né? Que a depressão vem muito disso. Uma tristeza sem motivos aparentes. Você tá ali triste, não sabe por que eu tô triste. Tô muito triste. Se sente muito mal, para baixo, não quer fazer nada, não tem ânimo, né? Então, esses são alguns dos sintomas que a pessoa precisa estar atenta e procurar ajuda. Inclusive, eu perdi o ânimo, a alegria para fazer um monte de coisa, sabe? Eu pensei até em vender meus instrumentos, vender minhas coisas e parar, entendeu? Parar tudo. Uma das coisas, a pessoa perde o prazer pelas coisas que antes tinha prazer. Perde totalmente prazer. E aí são coisas que a pessoa precisa estar atenta. Isso eu não sou assim. Poxa, eu gostava disso. Por que agora eu tô assim desse jeito? Então vou procurar uma ajuda. Não espera piorar,
né? isso Mas mesmo. esteja atento a você mesmo. Tipo, tem alguma coisa que não tá normal. Não tá batendo, Então, né? eu não sou assim, então vou procurar ajuda para entender o que tá acontecendo comigo. E às vezes a pessoa, ele é meio muito calado, não falava. Aí depois que ele se abriu, que ele veio falar. Saía, Às vezes eu saía porque ele gosta ia- muito de mar, essas coisas assim, natureza. Aí ele ia caminhar sozinho. Aí ia, voltava. Às vezes, uma vez eu até observei que ele tava com o olho assim meio inchado. Aí eu disse, "Oxe, será que a Benazir estava chorando?" A pessoa tem um ele é choro uma pessoa fácil. difícil, né? De chorar. Choro mesmo, fácil. Eu mesmo. nunca vi, ele é Eu muito tinha uma difícil para chorar. sensibilidade, Uma eu tava sensibilidade. E pensando- aí ele chegou com o olho todo Sensibilidade. inchado, assim, eu digo, oxe, ele tá chorando, não sei o quê. E aí foi que eu fui perceber. E aquilo ali passou para mim, porque ele, assim, nunca demonstrou essas coisas assim, né? Uhum. E aí, de repente, ele tá sentindo isso assim, e foi um momento, foi um tempo difícil. Sim, e o apoio da família é muito importante para o processo terapêutico. Faz toda a diferença. Quando a família tá ali junto, olha, eu tô aqui com você, não julga, mas tá ali para abraçar, para ouvir, nem que seja só para ouvir. Escuta a pessoa. Isso faz muito bem para a pessoa se sente acolhida, né? Às vezes a pessoa só quer falar e é muito importante a família estar junto, apoiando nesse processo, porque isso faz toda a diferença no processo terapêutico. Falando em relacionamento familiar, mandaram mais uma pergunta aqui. Como lidar com os conflitos em relacionamentos? Como lidar? É importante entender, o casal entender que tipo de relacionamentos eles querem. Né? Não, a gente quer construir um relacionamento que tenha isso, que tenha isso, que tenha isso, né? Muitas vezes é importante analisar, por exemplo, vamos supor, a pessoa está com um conflito porque, sei lá, o marido quer sair todo final de semana com os amigos, quer passar o domingo todo fora com os amigos, né? E aí a mulher fica em casa sozinha, a mulher briga com o marido, enfim. Entender que é importante conversar com o marido, né? E dizer, olha, eu me sinto triste porque eu fico o final de semana em casa sozinha, eu sou casada com você, eu queria sair com você, eu queria curtir a nossa vida, e eu me sinto de tal e tal e tal forma, ser clara nos seus sentimentos, né? E dizer que para ela é importante, por exemplo, que ele saia com ela, que ele esteja com ela. E também tem essa questão do marido respeitar a esposa também, né? Entendendo assim, olha, vamos tentar entrar em um meio termo, vamos conversar, vamos ver aqui, vamos fazer o seguinte, de manhã eu vou jogar bola e de tarde e de noite a gente sai. Tentar encontrar aí uma forma que venha fazer com que os dois venham ficar felizes também, né? E não, tipo, um sempre ceder, não é um relacionamento saudável. Os dois precisam ceder em determinados momentos. Às vezes um tem que ceder mais, o outro tem que ceder em outro momento. E sempre pensando em, poxa, eu tô com essa pessoa, eu preciso fazer essa pessoa feliz. Isso a deixa triste. Isso para mim é importante que ela esteja feliz. Então, se isso a deixa triste, como é que a gente pode manejar esse conflito? Entende? É pensar por esse caminho, né? E não só pensar em si. Eu vou mesmo e pronto. E relacionamento não é isso. Isso deixa de ser um relacionamento saudável. Ô, Nubia, a gente vê, assim, se ele está até falando aqui mais cedo, assim, da questão da sua performance, do jeito que você fala com propriedade, essa questão da saúde mental, né? Uhum. Aí, eu tenho um pouco de curiosidade em relação à psicologia, tu com algumas coisas e tal. Uhum. O que te levou a querer entrar nessa área de psicologia e ajudar as pessoas a tratar da saúde mental? Porque a gente vê as pessoas cuidam do seu corpo, né? Cuida do físico, ela faz o check-up dela, ela se sente bem, eu tô bacana, eu tô bem, tô na academia, tô beleza e tal, mas eu acho que talvez não seja cultural isso, né? Cuidar da mente, cuidar da saúde mental, procurar um psicólogo, um psiquiatra. O que te levou a querer ir por esse caminho aí?
Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, né? E aí eu não estava sabendo lidar com o sofrimento. Esse foi um dos motivos que eu procurei ajuda profissional, né? E aí o que aconteceu? A partir do momento que eu comecei o processo terapêutico, isso começou a mudar muito a minha vida. Disse, nossa, isso funciona, sabe? Como assim? Tipo, isso tá mudando a minha vida, sabe? Isso tá me tirando de um lugar tão difícil. Como é que uma ciência é capaz de mudar a vida e a história de uma pessoa? Interessante. Né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a me apaixonar pela psicologia, né? E aí comecei a pedir livros para minha psicóloga, indicações de livros. Comecei, né, a estudar. Não, nem Freud, a TCC, né? Como era que aquelas técnicas funcionavam? Por que aquilo estava funcionando? Como era que isso acontecia? Sem né? querer te interromper, o engraçado é que é justamente com conversa, com diálogo, né? Sim. Você vê a pessoa mudar. Foi o que eu passei por esse processo aí. A gente, quando começa a receber o diagnóstico do profissional, a gente começa a se ver fora da caixa. Teve muitas coisas que ela me disse que eu não concordei. Mas eu comecei a perceber realmente que ela mesma falou. Ela me deu o diagnóstico, sei lá, de que eu era imperativo. Eu não concordei na época, mas depois eu percebi que até para quando eu ia estudar guitarra, eu pegava a guitarra, pegava um bocado de coisa, né? Aí ficava lá, né? Ia fazer um exercício, e qualquer coisa me distraía. Eu tava aqui, parava, ia fazer alguma coisa. Parava esse exercício, ia fazer outro. Aí que eu caí em si, falei, rapaz, eu realmente eu sou imperativo. Você nunca termina uma coisa, ele começa uma coisa, aí vai para outra, daqui ele vai para lá e deixa tudo inacabado. Isso. O TDAH, a pessoa que tem TDAH, ela começa uma coisa, depois vai para outra, daqui a pouco ela está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e não termina. Né? Então, isso traz muitos prejuízos. Principalmente, também tem muita dificuldade com a organização. Né? Então, eu trabalho tudo isso na terapia com meus pacientes. Planejamento, mas organização. As coisas dele é organizada, né? Mas outras coisas de casa, ele não. Ele é organizado no mundinho dele. Aí ele deixa tudo organizadinho assim, ó. Não quer que mexa, tudo ali organizadinho. Mas as outras coisas de cada... Realmente, meus documentos... Qualquer documento que eu for procurar, eu acho. Entendeu? Isso é ótimo. Essas coisas de equipamento também são eficazes. As coisas dele é tudo organizadinho. Isso é ótimo. Olha o conflito, vamos aí. É o confronto, é verdade. Tem, assim, muitos TDAHs que têm muita dificuldade de organização mesmo. Isso vem muito do transtorno. Então, a gente trabalha muito com essa questão, né, de como pode desenvolver essa organização no seu dia a dia, né? Então, a gente vai trabalhando essas questões. Falando de transtorno, eu queria saber algo que é o transtorno bipolar. Você poderia falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar, porque eu tenho uma colega. Eu também tenho um colega, né? Que ela... Todo mundo sempre era assim, tem. ela estava bem, daqui a pouco ela, do nada, ela surtava assim, aí mudava de humor. E às vezes se tornava até agressiva, né? E aí se tornava agressiva. Depois já voltava para ofendia. Aí daqui a pouco parecia que nada tinha acontecido. E aí ela vinha e pedia desculpa. Não vou fazer isso, não. Aí abraçava, beijava, pedia perdão. Aí passava, depois fazia a mesma coisa e assim... O bipolar, né? Ele tem algumas oscilações, né? E o que é que acontece com o bipolar? O bipolar, quando ele não trata, ele pode ir de um polo de uma hipomania, que é uma agitação, a pessoa começa a fazer coisas que normalmente não faziam, muitas pessoas começam a comprar muitas coisas, né? A fazer empréstimo, a comprar carro, a comprar coisas que depois não vai conseguir pagar. Mas ela está num momento tão de euforia que ela não percebe. E aí, depois que esse momento de euforia passa, ela começa a perceber os prejuízos. E isso vem vários prejuízos para a família, para os relacionamentos, né? Então, nesse período, a pessoa pode também cair em golpes,
né? E o que é que acontece? Traz muitos prejuízos. Imagina uma vida financeira de uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que comprou um carro, né? Com a parcela que ele não pode pagar. Depois que ele sai desse período de hipomania, que ele volta em si, o sofrimento que essa pessoa não vai ter. Eu passei por uma situação parecida com essa. Eu trabalho de dia, né? Aí, contra a minha vontade, uma das coisas que eu acho que me ajudou a me empurrar a ficar depressivo foi ter ido trabalhar de noite. Me colocaram para trabalhar de noite. Aí eu fiquei tão triste, chateado, que eu achava muito desgastante, muito ruim. E isso atrapalhava até na minha logística. Aí eu... vou comprar uma moto. Resolvi comprar uma moto. Aí eu peguei um empréstimo, comprei uma moto. Aí fiquei preso, né? Nesse empréstimo. Depois que eu bateu aquele arrependimento, até a língua travou. E eu paguei o preço. Eu aprendi com isso. Falei, rapaz, nunca mais vou tomar atitude. Não sou bipolar, não, viu, gente? Sim. É porque ela falou, eu lembrei. Nunca mais vou tomar atitude baseada em emoção. Pior que as pessoas sempre falam, né? Pior não, melhor. Nunca tome decisões com base na emoção, sempre na razão. Sim. Aí eu já tô lembrando de uma coisa, não sou machista não, mas geralmente o pessoal fala que a mulher é emotiva, né? O homem é mais racional e tal, mas só lembrei aqui. Só pra... Mas o bipolar, quando ele entrar em mania de novo, ele pode fazer de novo. Que ele acha que ele pode tudo. Repete a muitas mesma vezes coisa aí, né? Vai repetindo e traz muito prejuízo, muito sofrimento para a pessoa e para a família. Será que tem alguma relação com a pessoa que tem TDAH? Porque a pessoa que tem TDAH, pelo que eu já vi, ela tem um pouco de ausência de alguns hormônios que geram prazer. Me corrija se eu estiver errada, viu? Na verdade, assim, o que acontece? O TDAH tem essa questão com a dopamina. Isso. Né? Então, o que acontece? A ausência, né? Isso, aí ele busca muito, né? O que acontece? A pessoa, tanto que a pessoa com TDAH precisa se ter um cuidado com relação ao uso de drogas, né? Tanto lícitas quanto ilícitas, porque as drogas, elas geram, né, esse prazer e pode gerar também uma dependência, né? Então a pessoa, vamos supor, já tem uma questão genética, né, de dependência de álcool, de drogas na família, né? Precisa estar muito atento a isso, né? Então precisa se ter um cuidado. Algumas pessoas também partem para uso de álcool, né? Isso. Outros tipos de vícios também, né? Isso. Então, assim, na verdade, o TDAH precisa ter esse cuidado. Por exemplo, uma pessoa que é TDAH, que usa, né, drogas, por exemplo, precisa ter um cuidado, porque isso pode gerar uma dependência. Porque ele busca pela dopamina. Entende? Então, tem uma predisposição para isso. Então, precisa se ter os cuidados necessários para não desenvolver, digamos assim, uma dependência química. Complicado. Você estava falando aí, eu estava pensando uma coisa aqui, né? Para as pessoas que têm a comunicação, as pessoas que têm o acesso, que têm às vezes um plano, até uma condição financeira até tranquila para procurar um profissional, né? Sim, sim. Você daria qual conselho para a pessoa que não tem uma condição, que não tem um plano para se tratar? O que é que você deixaria aqui de aprendizado? Na verdade, o que acontece? Hoje, nós temos muitas faculdades que oferecem tratamento psicológico. 0800, né? 0800? 0800. Coisa boa aí, gente. 0800. Né? Principalmente onde tem centros de psicologia, normalmente os estudantes, eles fazem estágios, né? E aí atende a comunidade. Então, muitas faculdades oferecem esse serviço. Tem alguns centros comunitários também que oferecem. Tem alguns locais que atendem gratuitamente. É importante buscar, né? Então, procura um CAPS, às vezes o próprio CAPS orienta a buscar em outros locais, né? Se a pessoa não tem um transtorno grave, por exemplo, eles orientam a buscar em alguns locais que oferecem suporte gratuitamente. Em alguns casos é difícil, né? Porque depois da pandemia, muitas pessoas adoeceram. Então, tem muita procura
né? Por psicologia, por psiquiatria. Rapaz, é mesmo. Psiquiatria, então. Aproveitando, então, eu vou lançar uma pergunta aqui para você. Quais são os principais desafios da saúde mental que você vê na sua prática? O maior desafio para mim, na minha prática clínica, é tratar pacientes que são resistentes à medicação. Resistentes no sentido do próprio organismo não responder à medicação. Ou seja, a pessoa toma a medicação e não tem um efeito terapêutico. E aí o psiquiatra passa as outras medicações, vai testando medicações e a pessoa não tem a resposta, né? E aí para o profissional é difícil, principalmente em pacientes mais graves. O que a gente pode fazer é trazer uma qualidade de vida melhor para esses pacientes, mas que ainda assim é difícil ter que lidar com um transtorno grave, onde a medicação não traz o efeito terapêutico, então a pessoa está ali em sofrimento, então a gente busca estratégias que venha trazer, né, um pouco da dopamina, da serotonina, da noradrenalina para o organismo. Mas, assim, é muito desafiador tratar pacientes graves que têm uma dificuldade de responder à medicação. Aí, às vezes, o psiquiatra ele aumenta a dosagem para ver se resolve, para ver se não resolve. E aí, vocês têm que recorrer a outras técnicas? Então, tem algumas técnicas, como eletroconvulsoterapia, que pode ser utilizada. Mas muitas vezes, no início pode ter uma resposta, outros pacientes depois podem ter uma resposta, mas ainda assim ter sintomas, entende? Uhum. E aí também tem a questão que traz um prejuízo também para a memória, né? Então, assim, é indicado nos casos onde realmente a paciente está grave, a medicação não está fazendo efeito, o paciente está em sofrimento. Em último caso, né? Mas ainda assim, esse paciente pode continuar tendo ali os sintomas, a gente vai ter que fazer um manejo clínico desses sintomas para tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. E aquelas pessoas que fez o tratamento, o remédio não está mais, aí ela já fica com pensamento de suicídio e acaba tirando sua própria vida? Quando a pessoa... na clínica, né, quando a pessoa ela tá com pensamentos, planejamentos, a gente tem um contrato terapêutico, né? Que aí nesse caso a gente quebra o sigilo, a gente informa o paciente que a gente, para preservar a vida dele, a gente vai precisar chamar um familiar, e esse familiar vai precisar acompanhar esse paciente, ou pode também... a depender do caso, né, indicar uma internação, né, porque a pessoa está ali planejando, muitas vezes a pessoa já tentou. Então, quando a pessoa tenta, já é um fator a mais de risco, né, para o suicídio. Então, a gente precisa estar atento quando a pessoa fala, eu vou tirar minha vida, eu não quero mais viver. Então, a gente precisa estar atento, essa pessoa precisa de ajuda, essa pessoa precisa de monitoramento, porque essa pessoa pode tirar sua vida e aí não tem mais o que fazer, né? Então, a gente precisa preservar a vida dessa pessoa e muitas vezes essa pessoa precisa ser internada, né? Até hoje ainda existem, né? Mas houve-se um tempo em que, quando eu trabalhava em escola, em que alguns adolescentes chegavam lá com a camisa, a farda, tinha que entrar com a farda, mas vinha com outra camisa por cima. E aí a gente percebia, tem alguma coisa diferente, aquele jovem está afastado, muito assim, afastado dos outros jovens, isolado, né? Isolado, e com aquela camisa nesse calor, por quê? E aí quando a gente ia ver, a gente ia procurar investigar, via que ele estava se cortando. Teve um tempo que estava isso aí, se mutilando. Pegava uma gilete, ficava cortando o pulso. Houve assim, um tempo que estava bastante acontecendo essas coisas. Por que essas pessoas começam a fazer essas coisas? Tem algum motivo? Muitos adolescentes, eles estão em sofrimento, né? Então, eles recorrem à automutilação para que eles
venham, de uma certa forma, por algum momento, deixar de sentir uma dor emocional para sentir uma dor física. Porque a dor física, para ele, é menos doloroso, digamos assim. Mas é uma estratégia que não é uma estratégia assertiva, né? Então, a pessoa pode se lesionar e depois a pessoa pode começar a outras formas, né? Muitas pessoas batem a cabeça na parede, muitas pessoas se batem, né? E isso gera muito sofrimento, né? Então, os pais precisam estar atentos a isso, né? A olhar para os seus filhos, a perceber os comportamentos, a conversar com eles, entender o que está acontecendo, principalmente na adolescência, onde o corpo muda, né? O cérebro está em uma mudança, né? Então, os pais precisam estar atentos, conversar com seus filhos, e aí como é que você está, se aproximar desses filhos, se perceber alguma mudança, conversar com eles, tentar entender, procurar ajuda, né? Porque muitas vezes o psicólogo, quando recebe esse paciente, né, só do paciente, né, falar, isso já é terapêutico. Né? Então, a gente ensina a estratégia de como lidar com o sofrimento. Como é que você pode manejar o sofrimento? Como você pode regular as suas emoções? E às vezes os pais nem percebiam, porque iam trabalhar, o filho estava dormindo. E quando chegava do trabalho, o filho estava dormindo, então não percebia. E aí lá na escola é que a gente percebia. Aí a coordenadora chamava um parente, né, daquele adolescente, e aí aconselhava a fazer um tratamento. O acompanhamento psicológico é muito importante. A presença dos pais, né? Sim. O diálogo com os filhos, né? Sim. Porque às vezes o pai ou a mãe ou quem tiver responsável pela criança ou adolescente pode achar que é coisa de adolescente, ele tá lá no quarto. Aquela fase também que às vezes tem alguns adolescentes, algumas pessoas de não querer tomar banho, né? É fácil e tal, a pessoa tem que se atentar a isso, né? Isso. Aí a gente tava falando aqui de escola e tal, você falou da coordenadora, a gente lamenta porque as escolas não têm, né, algum tipo de disciplina na matéria. Antigamente, eu lembro que tinha educação religiosa, como já tiveram outros assuntos, por que não colocar alguma coisa relacionada à saúde mental, né? Sim, regulação emocional. Na orientação das crianças, né? Sim, sim. Com as crianças, por exemplo, eu trabalho muito com regulação emocional. Então, só da pessoa perceber as emoções. Às vezes a pessoa não percebe o que é que eu tô sentindo, né? Às vezes você tá triste, mas você fala... Você tá sentindo aquilo, mas você não para pra pensar, poxa, eu tô triste. Por que é que eu tô triste? Né? Quais são os pensamentos que estão passando pela minha cabeça? Vou trabalhar esses pensamentos, né? Então, isso a gente não é ensinado. Né? E a terapia cognitiva, ela traz isso, né? Traz como você manejar suas emoções, seus pensamentos, seu comportamento, né? E isso, de uma certa forma, traz, né, uma qualidade de vida. Outra coisa também era na mudança de humor dos adolescentes. Eles ficavam rebeldes e aprontando a nota baixa, e quando a gente procurava ver, logo, né? Eu conversava muito com eles assim, sempre chamava assim, já gostava, esses rebeldes assim, eu gostava muito de conversar, e aí quando a gente ia ver, era por causa de quê? Divórcio. Separação dos pais, né? Então, muitas vezes, a depender, né, da separação, que depende muito de como o filho lida, de como é o relacionamento dos pais, né? Mas se for uma família que seja uma família funcional, às vezes um divórcio dos pais gera muito sofrimento para a criança. A maioria era isso. E aí é muito importante o acompanhamento psicológico, porque muitas vezes essa criança pode questionar que o problema é ele. Eu fiz alguma coisa, né? Então, às vezes ele distorce a realidade e coloca para ele, o que é que foi que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa? Eu sou culpado de alguma coisa? Isso gera um sofrimento. Daí, quando ele vai para a terapia, o terapeuta ajuda. Olha, eles estão se separando por quê? Aí faz ele refletir sobre os motivos. O que foi que eles te disseram? E, às vezes a pessoa percebe que o problema não é ele, que é uma questão dos pais.
né? E aí aprende a lidar com isso, entendendo que não é uma decisão dele, mas que isso talvez seja melhor para os pais naquele momento, né? E os pais, de uma certa forma, vão seguir as suas vidas, e também a gente prepara os pais para lidar com esse filho, entendendo que muitas vezes o filho tem medo de ser abandonado, do pai sair de casa, esquecer dele, e aí surge N cenários na mente, o que é que pode acontecer isso, e isso gera muito sofrimento, né? Então a gente trabalha essas questões emocionais, os pensamentos, as crenças que esse adolescente ou essa criança tem com relação a esse divórcio. Núbia, antes que eu esqueça aqui, a conversa tá linda, esse papo tá maravilhoso, tá uma coisa bacana, conteúdo ótimo, bom. Mas nós vamos ter que encerrar esse podcast, essa live linda. Desde já eu quero agradecer a Núbia Silva pela sua presença, mas antes de a gente finalizar aqui, eu quero saber onde é que você atende, onde é que você ajuda as pessoas com o seu trabalho, entendeu? E os dias, se você aceitar, você não, o consultório, né? Se tem plano e tal, porque eu acredito que muitas pessoas vão te procurar assistindo essa live aqui. E quanto mais informações você deixar, vai ser bacana, né? Eu atendo na clínica Vida Psi, né, no Costa Azul, no Internacional Trade Center. Né, eu aceito alguns planos, no meu Instagram tem uns planos que eu aceito, e também faço atendimentos particulares. Eu atendo, eu faço psicoterapia e também trabalho com avaliação neuropsicológica. Atende online? Atendo online também. Aí tá na tecnologia aí. Atendo online também, né? Depois da pandemia, né, os cenários mudaram, mudou, né? É isso aí. Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no podcast, aos telespectadores, às nossas famílias que nos ajudam aqui dando apoio, minha família, a família de Albert, e ao nosso colaborador ali, Microsis. Eles trabalham com automação comercial e assessoria contábil. E a solução que a pessoa precisa. Exatamente. Olha lá, os sistemas comerciais, leitura de código de barra, impressoras térmicas e computadores. Eu gostaria de agradecer a pessoa de Ulisses Pinheiro, que está nos apoiando aí hoje nesse podcast. E você, Núbia, alguma consideração final? Eu queria deixar uma mensagem, né, para aqueles que estão nos ouvindo, que estão em sofrimento, né, que estão passando por um momento difícil. Procurem uma ajuda profissional, né, um psicólogo, para que ele venha te ajudar a lidar com esse sofrimento, a você sair, né, desse local que é tão difícil de vivenciar, né, mas existe esperança, né? E a psicologia está aí, vem, né, para, de uma certa forma, trazer qualidade de vida e saúde mental para as pessoas. Coisa linda, isso é bom ajudar o próximo, sim, né? Sim. Cileide, eu quero agradecer a todos que nos acompanham e os que têm nos acompanhado. Muito obrigado por tudo, agradecimentos. Agradecendo também aqui a nossa psicóloga Núbia Silva, viu, gente? Procura ela lá. Muito obrigado. No Instagram, como é Núbia Silva, né? Núbia Silva. Pronto. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, tchau, tchau. E pode vir, viu? Que aqui você tem conteúdo bom, viu? Um abraço, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.